Quero estar falando com os irmãos na noite de hoje sobre vencendo o desânimo por meio da fé. Amém? Quando a gente fala, irmãos, sobre esse assunto, se constitui um assunto que interessa a todos nós, interessa a todas as pessoas, porque nós temos uma alma, né? Um corpo, e assim nós estamos sujeitos a enfrentar situações como medo, como preocupação, que talvez venham gerar desânimo na nossa vida. Mas Deus, Ele nos chamou como salvos, como crentes em Jesus. Ele nos chamou para vencer, para romper estruturas. Deus quer que cada um de nós sejamos conquistadores, vencedores, no território onde estivermos, né? Claro, o primeiro território a ser conquistado são as pessoas que fazem parte da sua família, da sua casa, dos seus parentes, depois os amigos, né? E até chegar aos confins da terra. Não é isso que a palavra nos ensina? E na vida secular é comum as pessoas enfrentarem desânimo mediante as dificuldades, mediante assim as lutas, os problemas que às vezes vão surgindo. Às vezes a pessoa planeja alguma coisa, né? Às vezes ela projeta algo e ela começa às vezes a trabalhar e de repente parece que as coisas não estão dando certo. Daí a pouco ela começa a enfrentar os problemas, enfrentar as dificuldades, enfrentar as lutas. E se ela não tiver cuidado, ela poderá cair na armadilha do desânimo. E às vezes chegar até a desistir, né? Tem um provérbio oriental, asiático, eu li um tempo atrás, achei muito interessante, que um sábio, ele dizia assim: se você está cansado, aprenda a descansar e nunca desistir. Mas tem pessoas que, quando enfrentam essa dificuldade ou cansaço, elas são tentadas a desistir, a parar. E eu quero falar um pouco no que se refere ao desânimo espiritual. Porque se isso acontece na vida secular, na vida comum, da mesma forma também pode acontecer na vida espiritual. No que se refere à caminhada, né, do salvo. No que se refere à sua conduta, sua comunhão com Deus, sua fé. Que tem um fator, irmãos, que é muito assim, é propício, né, de levar assim pessoas a esta situação que eu estou me referindo. Pessoas que talvez não tenham
uma vida de conhecimento da palavra de Deus, não tem uma mais sólida, que não tem ainda um embasamento espiritual para poder compreender como Deus age. Estou me referindo à oração que não é respondida. Se todas as nossas orações fossem respondidas de imediato. Mas graças a Deus que Ele é sábio, conhecedor de todas as coisas, por isso Ele não nos responde. Porque se nos respondesse, talvez estar em situações assim muito mais complicadas, muito mais difíceis. Tem um cântico que a Cassiane gravou, que diz que quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Mas o nosso Deus, Ele nunca fica parado, Ele está sempre atuando, Ele está sempre trabalhando. De alguma forma, Ele está se movendo como Pai amoroso, como Deus fiel, como Deus compassivo, que cuida dos seus filhos, que coordena todas as coisas. E se na vida comum essas coisas acontecem, ainda mais, irmãos, na vida espiritual, como eu estava dizendo, quando temos uma sociedade influenciada pelo príncipe das trevas, que é Satanás, quando esse mundo jaz no maligno, como diz também a palavra, e por isso toda a estrutura mundana, ela se opõe, e consequentemente é comum a gente encontrar também pessoas hostis ao Evangelho, à palavra de Deus, à vida cristã, à fé na pessoa do Senhor Jesus. Por isso, tem uma coisa importante que, em qualquer situação, ela é fundamental para manter a pessoa firme, que são as palavras, uma mente firme, pensar de forma positiva. A gente sabe que isso é importante, a ciência comprova isso. Agora, imagine as pessoas que têm a palavra de Deus em suas vidas, em seus corações. Imagine as pessoas que têm Jesus no coração. Jesus, Ele foi e continua sendo o maior exemplo de alguém que venceu, alguém que prevaleceu, alguém que veio com um propósito e cumpriu esse propósito, foi até o final, para exatamente fazer aquilo que lhe foi entregue, lhe foi confiado. Então, nossas palavras, elas são poderosas e
Provérbios capítulo 18, verso 21, vai nos dizer que a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. O sábio então está dizendo aqui que a morte e a vida dependem do que nós falamos. Então, uma vida plena, uma vida abençoada, uma vida bem-sucedida está relacionada a uma linguagem positiva, a uma linguagem de fé, a uma linguagem que confessa sempre os propósitos de Deus, a vontade de Deus, até porque os inimigos que nós temos são muitos, inimigos especialmente na esfera espiritual, e por isso, amados, nós precisamos ter esse cuidado. Quando ele está falando aqui nesse texto que a morte e a vida estão no poder da língua, ele está abrindo o entendimento ou chamando a atenção de todos nós para compreender essa verdade e nos mostrar que é fundamental que vivamos dentro de um princípio o qual tenha uma linguagem viva, uma linguagem positiva, uma linguagem abençoada, e não com palavras de baixo escalão, não com palavras torpes, imorais, pessimistas, palavras de condenação, palavras de morte, de destruição. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus em um todo, tem em seus lábios sempre uma mensagem que edifica, uma mensagem de bênção, uma mensagem que exalta e que glorifica o nome do Senhor. Aliás, você pode estudar a vida de Jesus, os 4 evangelhos, por exemplo, você nunca vai encontrar tais práticas ou pronunciamentos oriundos do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, há situações que às vezes podem nos levar ao desânimo, que às vezes podem nos levar até mesmo à perca, à falência, à queda. Jeremias foi um profeta, aliás, um dos maiores profetas, chamado ainda muito novo para o ministério, não era ainda uma pessoa madura, e Jeremias foi escolhido por Deus. Deus falou isso para ele antes mesmo de seu nascimento. Jeremias, ele teve que conviver com um tempo muito difícil em que sua nação atravessou. Jeremias, ele não foi o único profeta que atuou nessa época, mas foi o principal. Vários outros profetas também atuaram nesse período, especialmente no tempo do exílio da Babilônia. Quando aquele povo ficou ali por quase 70 anos, escravizado
por Babilônia. E aquele povo, diante daquela situação, não tinha entendimento. Aliás, a escravidão veio exatamente pela desobediência da nação, pelo esfriamento espiritual. Não havia mais compromisso com Deus, não havia mais compromisso com as ordenanças dadas pelo Senhor. E por mais que Jeremias tentasse alertar o povo, Jeremias começou inclusive a mostrar para o povo as consequências e o que iria acontecer, inclusive falando do ataque do império babilônico, levando aquele povo cativo. Mas a maioria não acreditou, não cria no que Jeremias falava, não dava crédito às palavras de Jeremias. Por mais que ele tentava, por mais que ele se esforçava, as pessoas zombavam dele, mas ele se esforçava cada vez mais. E isso foi trazendo e criando entre ele e o povo uma situação muito difícil. Ele, que era muito respeitado, agora começou a ser mal visto e perseguido por muitos. No capítulo 20, a gente pode observar aqui no verso 10, quando ele foi confrontado por muitas pessoas daquela época. O texto diz assim, aliás, a partir aqui do verso 7, é uma oração que ele faz, é um tipo de lamento, ele clamando a Deus, ele expondo a situação para Deus. E ele cita: porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem: bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Então ele cita ao Senhor Deus aqui a luta que ele estava enfrentando, até mesmo com os amigos íntimos que se posicionaram contra ele. Amados, isso não é fácil quando a pessoa começa então a enfrentar situações dessa forma. Interessante que, se você observar aí o verso anterior, ele chegou, diz que é o verso 9, ele chegou a pensar, ele declara isso aí, em desistir, em abandonar ministério, esquecer tudo que Deus havia falado para ele. Ou seja, ele foi tomado por sentimentos terríveis, quando ele viu a população, a nação quase que inteira contra ele. Por mais que ele falava com o povo, as pessoas zombavam, as pessoas criticavam, e isso, irmãos, acontece às vezes na nossa vida espiritual. Isso às vezes acontece na nossa vida também cotidiana. Coisas assim podem às vezes marcar, não é? Nossa vida, nossa maneira de posicionarmos,
em relação àquilo que nós temos certeza, aquilo que a gente sabe que é o certo, que é o correto. E muitas vezes a pessoa que não tem a revelação do Evangelho, que não tem a revelação da palavra, ela então se posiciona de maneira contrária. Mas diante de situações assim, o que devemos ou podemos fazer? Jeremias, ele vai nos dizer que quando ele pensou em abandonar, quando ele pensou em desistir, a palavra de Deus queimava dentro dele. Ou seja, o que ele havia recebido de Deus, a revelação de Deus queimava dentro de si. E foi exatamente isso que o impulsionou a olhar para frente, o impulsionou a acreditar. Da mesma forma, a gente vai aprender aqui com ele, porque qual foi a decisão mediante a tudo isso? De um lado, a acusação, de um lado, a crítica, mas de outro lado, a palavra de Deus ecoando, a palavra de Deus martelando o seu interior. E aí ele decide, como ele era um homem maduro, como ele era um homem de Deus, ele decide pela maneira correta. Ele decide se firmar em Deus. Verso 11, ele declara isso aqui: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobre modo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua que jamais se esquecerá. Amém, amados? Veja bem o que está dizendo aqui: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. O Senhor está comigo. E foi, irmãos, essa decisão de Jeremias, ou seja, ele decidiu não dar crédito ao que as pessoas falavam. Ele decidiu a não dar crédito a tanta conversa que vinha e que ele ouvia, como ele mesmo disse. Ele decidiu que essas conversas não iriam ajudá-lo. Ele decide agora a colocar tudo diante de Deus e permanecer confiante no Senhor. E aí ele declara, ele tinha a convicção, a certeza de que todos os seus adversários, bem como inimigos, seriam derrotados, seriam envergonhados. Quando você tem a palavra de Deus na sua vida, quando você tem a palavra de Deus no seu coração, e quando você se firma na palavra de Deus, pode ter certeza que a vitória virá, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, além de não dar crédito ao que as pessoas estavam falando, Jeremias entendeu que isso não era o suficiente, né? Segundo, ele decidiu confiar em Deus e nas suas palavras. Deus sempre tem a mensagem, Ele sempre tem a palavra certa para o momento certo, para aqueles que nele esperam, para aqueles que nele confiam. Deus é o Senhor de todas as coisas. Sabe, irmãos, nesses momentos nós temos que nos posicionarmos com firmeza,
Nós temos que nos posicionarmos com fé, com determinação. Salomão, ele faz uma declaração lá em Provérbios 24:10, que é muito importante. O que ele diz: se te mostrares fraco, no dia da angústia a tua força será pequena. Se te mostrares fraco, no dia da angústia. Olha, uma pessoa desanimada, é difícil você lidar com ela. Pessoa desanimada, ela não tem disposição para orar. Você fala com ela: levante, jejum e ore. Não dou conta. O desânimo é tão grande que ela vai te dizer: eu não dou conta, eu não consigo. Porque o psicológico dela, a alma dela, a mente dela está nessa condição que a deixa impossibilitada de ter alguma reação, de se levantar. E aí é um problema, porque Salomão está dizendo que se a pessoa demonstrar fraqueza no dia difícil, no dia da angústia, a força dela será pequena, não vai funcionar. Uma coisa, amados, que a gente precisa entender é que Deus, Ele nos concede as armas para a gente guerrear. Há coisas que Deus faz, mas o Senhor já providenciou através de Cristo Jesus as armas para as nossas conquistas, as armas da nossa vitória, as armas espirituais. Em Coríntios 13, o apóstolo Paulo, quando ele começa a descrever, a narrar a grandeza do amor, ele vai concluir dizendo que existem 3 coisas fundamentais na nossa vida: fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Você precisa estar embasado nesses 3 princípios. Amém? Como ter fé se a pessoa não tem esperança? Se ela não espera, como ela vai ter fé em Jesus se ela não consegue amar o próximo, amar as pessoas, amar o seu semelhante? São coisas que caminham e que estão interligadas uma à outra. Amém? E por isso, irmãos, nós precisamos estar sempre focados no Senhor, confiando nele, que Ele é fiel, Ele é misericordioso, para nos ajudar em todos os momentos da vida, né? E foi assim que Jeremias venceu todo o desânimo, toda a tristeza, toda a decepção que ele enfrentou naquela época, se firmando na palavra de Deus, se firmando no Senhor Deus, né? Tem um fato também interessante que sucedeu na vida de um outro profeta, Jonas. Ele foi um profeta que Deus levantou e o Senhor o enviou a ir à grande cidade de Nínive
uma cidade muito populosa, que tinha um povo muito cruel. Esta cidade do Império Assírio. E é interessante que Deus se preocupou com aquele povo, com aquela cidade. Muito embora não fazia parte da herança de Abraão ou do território de Israel, mas a violência havia alcançado uma proporção muito grande naquela cidade. Povo muito violento. Nínive foi inclusive, lá em Naum, ela é chamada de cidade sanguinária. Deus então já não podia mais suportar a violência daquele povo, a maldade daquele povo, e especialmente com os israelitas. Olha que coisa. E a maldade desse povo chegou até a presença de Deus, e Deus precisava fazer alguma coisa. Mas o Senhor, antes de tomar a decisão, Ele convoca esse profeta para ir até Nínive pregar a mensagem de arrependimento. No capítulo 1, verso 1 e 2, Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, a palavra de Deus foi muito assim, real, para ele: dispõe, vai-te. Mas quando Jonas recebe essa mensagem, quando o profeta recebe essa palavra da parte de Deus, era como se o mundo estivesse desabando para ele. A gente criticar Jonas hoje é fácil, mas procurar entender um pouco o porquê dessa posição dele não é tão simples. Ele tinha conhecimento, eram inimigos ferrenhos de seu povo, de sua nação. Certamente praticaram crueldades com seus antepassados, quem sabe com pessoas de sua família. Era aquele negócio: vocês ficam de lá e me deixa quieto. E agora vem a palavra de Deus para ele ir pregar a esse povo. E aí, verso seguinte, nos mostra: Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Que situação, irmãos. Para um lugar totalmente oposto, totalmente contrário, para bem longe da presença do Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que os olhos do Senhor estão sobre nós. Se subirmos e tentarmos esconder nas mais altas nuvens, o Senhor nos vê. Se cavarmos o solo e descermos as profundezas, Ele nos vê. Se descermos as profundezas do inferno,
A mão do Senhor nos tira de lá. Igreja, os olhos de Deus, eles estão continuamente sobre cada um de nós. Deus, através do seu Espírito, contempla nossas atitudes, nossos gestos, nossas obras, e até mesmo os nossos sentimentos estão diante do Senhor. Nada está oculto aos seus olhos. Ele vê todas as coisas. Não temos como esconder nada. As pessoas podem se esconderem uma da outra, podem esconder fatos, esposa do marido, os filhos dos pais, pais dos filhos, pode esconder no trabalho, no relacionamento interpessoal. Sim, pode esconder uma da outra, mas não se escondem dos olhos do Senhor, da presença do Senhor. Ele tentou fugir para longe, diz aqui o texto. Tentou fugir para longe da presença do Senhor. E aí acontece aquela tragédia na vida dele, porque veio tempestade. A presença de Jonas como um profeta naquela embarcação deveria trazer era tranquilidade, sossego e paz. Mas trouxe, atraiu tempestade. E assim, ao ser descoberto que ele era um profeta fugitivo, tem profeta esquisito, tem crentes esquisitos, tem líderes esquisitos, tem pastor esquisito, apóstolo esquisito, papa esquisito, tem de tudo. Onde houver ser humano, ali poderá haver coisas estranhas no meio, mas não de todos. Há pessoas com um caráter curado, com um caráter tremendo, maravilhoso, diante da sociedade, diante também do próprio Deus. E assim, ao ser lançado às águas do mar, ele permaneceu por providência divina 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. O que a desobediência traz? 3 dias, 3 noites. Ele não morria. O peixe também ficou na situação difícil, porque o peixe olhava e pensava assim: e esse negócio aqui dentro de mim que não consegue deteriorar, não faz digestão, que é isso? Profeta indigestivo. Mas diante de tudo que ele passou, que ele enfrentou, quando Deus traz-o de volta, Deus fala com ele mais uma vez e manda-o ir, como está aí no capítulo 3, verso 2: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E assim ele foi.
Foi, pregou, andou por toda a cidade pregando arrependimento e dizendo que se não houvesse arrependimento, viria o castigo de Deus sobre aquele povo. O arrependimento foi total, até o rei se humilhou diante de Deus. Todas as pessoas se humilharam diante do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Mas como ele não era um profeta 100% assim normal, curado, quando ele vê o acontecimento, o perdão que veio sobre a cidade, a transformação sobre a cidade, esse homem fica-se muito ruim. Capítulo 4 vai nos dizer que no verso 1, com isso desgostou-se Jonas, extremamente ficou irado. Verso 3: peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Então, diante, amados, dessa situação, diante de todo acontecimento, ele fica irado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Tem muitas pessoas, você precisa entender que a vinda de Jesus, ela abriu para todos nós o caminho para o amor, para o arrependimento e para o perdão. Todo cristão precisa entender e viver isso no seu dia a dia. Precisa compreender que da mesma forma como o Senhor Jesus, Ele foi a pessoa que deu o maior exemplo, inclusive clamando ao Pai, quando Ele era espancado e conduzido à morte, Ele clama e pede ao Senhor: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Toda pessoa, irmãos, humilde, toda pessoa que tem facilidade para liberar o perdão genuíno, são pessoas mais propícias para usufruírem das bênçãos gloriosas do Senhor. Esse princípio, igreja, precisa ser vivido por cada um de nós. Se você quer trilhar o caminho da comunhão com Deus, da intimidade com Ele, saiba perdoar. Falei isso aqui hoje pela manhã. Quantas pessoas que não sabem perdoar. Quantas pessoas que fogem, que saem de um lugar porque não suporta ver a outra. Eu já ouvi fatos, até mesmo nessa igreja. Vou ter que sair dessa igreja porque fulano está vindo aqui. Ei, essa pessoa, será que tem coragem de tomar o cálice, o pão, o corpo de Cristo? É mais fácil fugir? É mais fácil ir embora e carregar a mágoa, ou até mesmo o ódio dentro do coração, ou ir para o pó e se ajoelhar e clamar ao Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, perdoa a minha incredulidade, minha dureza de coração, me liberta desse mal, porque isso é maligno, isso é diabólico. Deus não se
associa a situações assim. Nós precisamos, na nossa conduta, irmãos, vencer primeiro os inimigos internos, para depois vencermos os inimigos externos. Você só vai conseguir vencer as dificuldades, as lutas, se você primeiro eliminar os inimigos do coração, da alma, da carne. A mágoa, o ódio, o rancor, são inimigos que têm prendido e que têm matado muita gente, que têm levado muita gente à destruição, à falência espiritual. Se desviam, não conseguem andar com Deus, porque não conseguem vencer esses inimigos internos. O Espírito Santo ajuda. O Espírito Santo te dá força. Se você clamar a Ele, se você pedir a Ele, se você dizer: Espírito Santo, eu não dou conta, minhas forças são pequenas, eu não estou conseguindo, me ajuda. Irmãos, vencer estas obras da carne é muito fácil desde que haja jejum. As obras da carne, para serem vencidas, precisam serem acompanhadas do jejum. E por isso as pessoas têm perdido, essa prática. E consequentemente, às vezes conseguem sair de muitas situações difíceis. E aí ficam desanimadas, perdidas, confusas, Temos um outro fato, quero concluir essa palavra falando aqui também sobre o que aconteceu na vida daqueles 12 espias que foram enviados por Moisés, quando eles já estavam aproximando da terra prometida, da terra da promessa. Moisés chama aqueles 12 homens, um de cada tribo. Eram príncipes, eram pessoas que logicamente tinham alguma liderança sobre a tribo. Chama esses 12 e envia-os a fazer um reconhecimento da terra, ou espiar a terra, como diz também aqui o texto. E eles vão, percorreram a terra, foram ali também nas cidades, de maneira que fizeram um relatório e trouxeram a Moisés e a toda a congregação. E como nós sabemos, aqui em Números 13 narra esse fato. 10 deles trouxeram um relatório péssimo, um relatório terrível, dizendo que a cidade realmente eram boas, mais fortificadas, a terra muito produtiva. Trouxeram frutos ali da terra, realmente a terra mana leite e mel, só que tem um problema, é um povo muito preparado, ali moram homens descendentes dos gigantes,
homens fortes, povo muito preparado, que nós, perto deles, parecíamos gafanhotos. Não temos condições de lutar contra esse povo. Aqui no capítulo 13, no verso 31, apenas confirmando o que eles disseram. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então esse foi o relatório. Falaram de tal maneira que o povo chorou. Aqui diz que o povo alçou, no verso, passando aí para o capítulo 14, você vai ver o verso 1. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Tudo por causa de um relatório pessimista. Irmãos, tem uma coisa que Deus não suporta, é a incredulidade das pessoas, a falta de fé das pessoas. Você precisa crer na palavra, você precisa manter comunhão com a palavra, você precisa manter intimidade com Deus através do Espírito Santo, você precisa manter uma vida de oração para que a sua fé esteja constantemente ativada. Que a sua fé não seja uma fé oca, uma fé paupada em uma religião, paupada em uma igreja, em homens, mas uma fé baseada na palavra de Deus e na pessoa do Espírito Santo. Deus não suporta, irmãos, Deus não suporta incredulidade. Levanta, portanto, ali Josué e Calebe, os outros dois, trazendo outro relatório. Quando o povo gritava, quando o povo chorava, falaram em apedrejar Moisés, em apedrejar Josué e Calebe, e também falaram em levantar um outro líder para levá-los de volta ao Egito. A situação ficou tensa. Olha o que a falta de fé pode causar, olha o que o desânimo pode causar, a incredulidade pode fazer. Josué e Calebe se levantam e declaram: é verdade o que estão dizendo, sim, mas não é por isso que nós vamos desistir. O Senhor Deus há de entregar esse povo nas nossas mãos. Veja, e eles tentaram, amados, eles tentaram. Josué e Calebe, se você ler aqui, capítulo 13, capítulo 14, você vai observar todo o acontecimento, mas o Senhor ficou tão irado com aqueles 10, irado, irmãos, Deus fica irado com a incredulidade, e não adianta depois ficar dizendo: por que o Senhor não está me respondendo? Às vezes porque Ele está irado. Ele não suporta essa falta de fé. Porque aqueles 10 achavam que a conquista da terra de Canaã dependia do braço deles, da força deles. E os outros 2 entendiam que quem iria introduzi-los na terra era o Senhor Deus. O Senhor ficou tão irado, que você vai observar aí, no verso 11 do capítulo 14. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele?
Olha o que Deus decidiu: com pestilência o ferirei e o deserdarei. E aí, amados, que no verso 37 e o verso 38, olha o que aconteceu. Esses mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, sobreviveram. O destino dos incrédulos é triste, irmãos. O destino até hoje de pessoas incrédulas é um destino de morte, de desânimo. Não conseguem confiar, não conseguem depositar no Senhor a confiança, a esperança. Qualquer pessoa pode superar o desânimo, o medo, qualquer uma pode. Porque desânimo é uma coisa, né, uma coisa assim, passageira. A pessoa não tem como ela dizer assim, eu sou desanimado. Não, ela está desanimada. Está desanimada. Porque algum momento depois pode não estar desanimado. Não diga, eu sou incrédulo. Não, não é incrédulo. Ela possa, né, estar sendo incrédula, mas ela não é incrédula. Você não é desanimado. Amém? Você não é medroso. São momentos que passam. São momentos que vêm na nossa trajetória, na nossa caminhada, mas esses momentos têm fim. Porque se você se firmar no que Jesus está dizendo aqui em João 16, 33. Vamos ficar de pé para fazer essa leitura? Vamos lá? Estas coisas vos tenho dito. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Dá para você entender o que Jesus está falando, o que ele está dizendo aqui nesse texto? Jesus está falando, ei, eu estendo a minha mão, eu estou contigo, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu venci para te dar a vitória, eu venci e posso te conduzir ao triunfo, posso te conduzir à bênção. É isso que Jesus está dizendo. Eu venci. Jesus está dizendo, ei, eu venci todo o desânimo, todo o medo, todo o fracasso, eu venci. E se Jesus venceu, você não precisa ficar desesperado, desanimado. Sabe, irmãos, tenha cuidado. Você é um ser espiritual, porque desde o dia que você recebeu Jesus como Salvador, você passou pela experiência da regeneração, o Espírito Santo se move na sua vida. Então você é uma pessoa agora espiritual, não mais uma pessoa carnal. E se você é uma pessoa espiritual, encare o mundo, encare as coisas como espirituais. Na vida do salvo,
não tem nada carnal. Nada, nada. Tudo espiritual para a glória do Senhor. Deus se move. Deus se move em qualquer circunstância. Deus se move em qualquer situação. Deus interage através do seu Espírito para nos levar a conquistas sobrenaturais. Aquele povo entrou, mas daqueles não. Morreram os que trouxeram um relatório pessimista. Mas os que chegaram com a linguagem da fé, declarando a confiança em Deus, esses entraram e conquistaram a promessa. Para você conquistar as promessas de Deus, você precisa crer dessa forma, em nome de Jesus.